O que significa modelar os dados? Modelar os dados, basicamente, é você relacionar as tabelas. Por exemplo, digamos não, nosso chefe aqui, né, o nosso cliente aqui, ele pediu para a gente ter o número de venda por vendedores. Então, ele quer saber por vendedor, quanto é que cada vendedor vendeu. Se eu tivesse só essa tabela aqui, a tabela de venda, eu conseguiria ter isso, ter essa informação. Olha aqui se eu tenho o nome do vendedor, eu tenho só o ID, tá vendo? Eu tenho só o ID, mas eu não tenho o nome do vendedor. Então, nessa tabela aqui eu tenho o ID do vendedor e tenho o nome. Então, o que é que eu posso fazer para conseguir atender a necessidade do meu cliente, do meu chefe? Eu posso relacionar esses dados aqui. E com isso, quando eu criar meu gráfico, essas tabelas aqui, essa tabela, a tabela 1 e a tabela 2, elas vão se conversar e vai montar lá meu gráfico. Uma vai extrair informação da outra. Quando você faz isso de uma maneira bem simples, que eu estou tentando passar para vocês, você acabou de criar um modelo de dados. Você criou um relacionamento entre duas tabelas que correspondem com a maneira como esse problema acontece na vida real. Então, na vida real, acontece dessa forma aqui, como a gente está montando dentro do software. Beleza? Quando acontece uma venda, quem fez é um vendedor, e esse vendedor ele tem um número de cadastro, e esses dados vão para um sistema. É assim que acontece no mundo real, e é assim que a gente coloca na ferramenta. Beleza? E como é que a gente coloca como é que a gente faz esse relacionamento aqui dentro do Power BI? A maneira mais simples de fazer é você clicar aqui em gerenciar relações. Aqui dentro você pode dar um clique para o Power BI tentar detectar essa relação de forma automática. Vou dar um clique e ele vai dizer aqui, ó, nenhum relacionamento detectado. Por que isso aconteceu? Porque o Power BI não conseguiu encontrar nada em comum. Só que, se você é um profissional bom, você consegue fazer isso como a gente vai fazer agora. Então, o que eu preciso selecionar primeiro? Eu seleciono a minha primeira tabela. Como a gente só tem duas tabelas, a segunda é selecionada de forma automática. Então, eu estou olhando aqui, o que é que eu tenho nessa tabela? Eu tenho aqui o ID do vendedor e tenho aqui também o ID. Então, se eu selecionar essa coluna e selecionar essa, eu estou dizendo para a ferramenta que eu vou relacionar essa tabela aqui com a tabela que está ali na outra ponta. Beleza? E a gente consegue ver também por que o Power BI não conseguiu entender de forma automática, né? Ele não entendeu porque o nome das colunas são diferentes. Então, possivelmente, dificultou que ele entendesse ali o que eram os dados. E aqui embaixo tem algumas configurações que você precisa fazer para esse relacionamento acontecer, que é basicamente, essas são as propriedades de relacionamento. A gente está criando um relacionamento entre duas tabelas, né? Quando a gente se relaciona na nossa vida real com o crush ou com a nossa crush, né? O que é que a gente precisa ter? A gente tem as formas como a gente se relaciona, a gente tem a forma que a gente fala, tem os momentos, tudo isso são regras. No mundo aqui do Power BI, as regras de relacionamento, as propriedades de relacionamento também são válidas. E essas são três, basicamente. Por exemplo, a primeira é a cardinalidade. A cardinalidade é basicamente um índice de correspondência. Por exemplo, vou pegar aqui, vou selecionar o relacionamento de um para muitos. Beleza? Relacionamento, cadê? Muitos para um. Relacionamento de muitos para um. O que é que significa isso? Relacionamento de muitos para um. Vou fazer um desenhozinho aqui para que todos consigam entender. Se vocês forem ver nessa tabela aqui de vendedores, vou fazer um desenhozinho aqui da tabela, eu tenho o registro desses vendedores. Eu tenho o nome dele, aonde ele trabalha e o código dele. E tá tudo numa tabelazinha. Cada linha é um vendedor diferente. Então, não repete o número dos vendedores. Esses números não são repetidos. Por quê? É como se fosse uma base de dados do Brasil, digamos assim. Na base de dados do Brasil tem lá meu nome, Igor, meu RG e meu CPF. Não existem duas pessoas com nome igual ao meu, com CPF igual ao meu. O dado é único, só tem uma pessoa com as informações iguais à minha. É a mesma coisa aqui desse cadastro aqui dos vendedores. Então, cada vendedor tem o nome dele certinho, bonitinho aqui pra gente. Essa daqui é a tabela de vendedores. Quando você vem aqui para a tabela de venda, o que a gente tem? A gente tem esses mesmos números do vendedor, só que um vendedor ele pode fazer diversas vendas. Ele não trabalha só para fazer uma venda no dia, uma venda no mês. Ele tem que fazer muitas. Então, o código dele vai se repetir diversas vezes. Então, o que é que vai acontecer? Nessa tabela aqui, vai ter muito número, que é esse número aqui de D que a gente está colocando repetido.
Então, qual é a regra desse relacionamento? A cardinalidade desse relacionamento? Que aqui vão ter muitos números, e aqui só vai ter um. Por isso que o nome é muitos para um. Como é simples, tá? Muitos para um. Por isso que aqui, ó, cardinalidade, muitos para um. Se fosse o contrário, por exemplo, a ordem das tabelas estivesse invertidas, seria um para muitos, mas é a mesma ideia. Aqui tem um para um, que também é a mesma ideia, só que nesse caso os dados não se repetem, é cada linha de uma tabela corresponde a cada linha de uma outra tabela. Beleza? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Se ninguém entendeu, falei que eu tento explicar de uma outra forma. Beleza? Essa propriedade aqui é a propriedade de direção do filtro cruzado. Eu vou mostrar isso daqui na prática, fica muito mais fácil de entender. E a terceira propriedade é basicamente dizer se esse relacionamento vai estar ativo ou não. Se ele está funcionando ou se não está. Esse aqui é o mais simples de todos. Quando você dá um OK, a gente vê aqui que o relacionamento foi criado. Eu vou clicar em fechar. E a gente tem aqui essa setinha, que é gerada para mostrar para a gente que de fato esse relacionamento foi criado. E a gente tem aqui 3 símbolos. O primeiro símbolo significa 1, significa que esse lado aqui está com o lado de 1 da cardinalidade, e essa tabela está com o lado de 1 da cardinalidade, e desse lado aqui a gente tem um asterisco, que significa que essa tabela tem muitos, então é de 1 para muitos. Esse é o símbolo. Se aqui tivesse outra estrelinha dessa, então seria de muitos para muitos. E a gente tem aqui essa setinha. O que é que significa essa setinha? Essa setinha ela é a direção do filtro cruzado, é a direção em que o filtro se propaga. Então, quando a gente for criar um gráfico, quando a gente for fazer uma segmentação de dados, os filtros eles serão propagados nesse sentido aqui, ó. A direção que o filtro se propaga, tá? Então, essa é uma propriedade. Igor, você poderia fazer o contrário? Até poderia, mas não seria o ideal, tá? Por motivos mais técnicos que eu acho que não vale a pena colocar na cabeça de vocês agora. Beleza? Então, a gente tem aqui um modelo de dados legal.